Olá, meu povo. Nós estamos aqui nesse vídeo para nós começar a leitura da palavra, para nós ler toda ela. Esse é o desafio desse ano de 2025. E hoje, como é segunda-feira, nós vamos começar a ler no começo do livro, né? Gênesis, tá? Gênesis do 1 ao 4. Eu quero pedir para vocês ver esse vídeo e estudar. Você sentar a sua bunda dentro dessa cadeira para você estudar a palavra, tá bom? Eu vou começar. Pega a sua Bíblia, pegue o seu caderno, se você tiver um caderno ou folha, e vamos estudar agora, tá bom? Vamos começar primeiro em Gênesis, capítulo número 1, beleza? Então tá bom, que vocês ficam atentos do que eu vou dizer aqui, tá? Antes de nós começar, deixa o like, inscreve-se no canal, tá? Se você não entendeu de algo aqui, coloque dentro dos comentários que eu vou ver e eu posso responder, tá bom? Se você não entendeu, não compreendeu, e nos ajude aí, tá? Nós estamos aí nesse desafio, em nome de Jesus, nós vamos conseguir. E a primeira coisa, eu quero falar para vocês o que é exegese, tá? Nós vamos fazer um pouco do exegese do texto, tá bom? Exegese é o estudo do original hebraico ou grego para entender o que significavam as palavras quando foram usadas pelos homens e mulheres do tempos bíblicos, tá? Exegese é isso. Exegese, vou repetir, é o estudo original hebraico ou grego para entender o que significa. Quando foram usados em homens e mulheres no tempo bíblico, tá? Sabendo que a Bíblia, ela foi traduzida em nossa língua, mas no Velho Testamento, o original dele é hebraico e no Novo, original é grego, tá bom? Naquele tempo. A Bíblia começa com 5 livros que conhecemos como Pentateuco. A palavra, ela é derivada no grego, tá? Que significa livros de 5 partes. Então, os 5 livros da Bíblia é conhecido como Pentateuco, que significa livros de 5 partes. Quais são esses livros? O livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio são reconhecidos como o livro Pentateuco, tá? Do Antigo Testamento. E os livros do Pentateuco, ele contém vários tipos diferentes. Gênesis, ela vai falar sobre a história do começo da criação. Êxodo, a legislação, né? Que vai começar sobre Moisés, o legislador, tá? Também tem o Levítico, né? O livro do Levítico são os rituais, ou seja, naquele tempo que eles faziam, né? As leis, né? Em Números e Deuteronômio são retóricas, tá? Histórias, tá? Cada um. Então, Gênesis, no Antigo Testamento, que nós vamos ler agora, Gênesis capítulo 1, o significado de Gênesis na linguagem grega, né? Ela significa origem ou fonte. Então, o que Gênesis significa? Origem ou fonte, tá? Origem de como tudo começou desde o princípio, tá? Gênesis, ele é o livro do começo. O começo do universo do homem, do pecado, da salvação
e da nação hebraica, conhecida como Israel, e da aliança dos homens. Então, Gênesis é o livro do começo, que eu acabei de falar para vocês. Martim Lutero foi o primeiro a anexar ao título do Antigo Testamento o primeiro livro de Moisés. Mas o primeiro que começou, o livro de Gênesis, ele foi o primeiro livro de Moisés. E quem começou foi Martim Lutero. Mas tem outras discussões dentro disso. O livro de Gênesis, ela pode ser dividida em duas partes. Qual partes é essas? A primeira parte, capítulo 1 de Gênesis, a capítulo 11 de Gênesis, e a segunda parte do 11 ao 27 e até o fim. A primeira divisão, que é do 1 ao 11 até o versículo 26, ele é basicamente as origens, né, do princípio quando Deus ele criou. A segunda parte do livro de Gênesis, ele vai estabelecer a relação com o antepassado do povo hebraico. Então, Gênesis é dividido em duas partes, duas seções. A primeira é o princípio, quando tudo começou, e a segunda é que Deus ele quer ter um relacionamento de conserto com os antepassados do povo hebraico. Qual é o propósito do livro de Gênesis? O propósito principal do livro de Gênesis é mostrar como Deus escolheu o povo de Israel para ter um relacionamento de conserto com ele. Então, o propósito principal é que Deus queria mostrar como Deus escolheu o povo de Israel para ter um relacionamento de conserto para com o povo. Esse é o propósito principal do livro de Gênesis. Você vai começar a ler Gênesis capítulo 1. Você vai ver sobre a origem, o princípio de todas as coisas. Falei só uma parte introdutória, tá? Você vai começar a ler em Gênesis capítulo 1, tá? E nós vamos agora em Gênesis capítulo 2, sobre a formação do jardim